E agora vamos falar sobre redes sociais. A gente está cada vez mais conectado a elas, não é verdade? Mas atenção, porque seus posts, likes e comentários estão treinando o serviço de inteligência artificial. A Meta, empresa dona do Instagram e Facebook, atualizou seus termos de uso para, através de publicações abertas de usuários, aprimorar e treinar seu serviço de IA. Isso quer dizer que, para esse treinamento, ela pode usar informações que estejam publicamente disponíveis online e as que forem compartilhadas nos produtos e nos serviços do Instagram, por exemplo. A gente agora vai entender, esmiuçar o que isso significa. A gente vai conversar através de videochamada com um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil, doutor Luiz Augusto Durso. Muito boa tarde, doutor. Obrigada por aceitar conversar conosco. Primeiro, quero desejar uma boa recuperação. Soube que o senhor, passou aí um momento difícil. Boa recuperação para o senhor. Obrigado, Jaqueline. Alegria falar a você e a todos que nos acompanham. Sobre esse momento difícil que a Jaqueline se referiu, eu tive um cálculo renal, fazendo um curso de inteligência artificial na China. Tive que voltar às pressas, passei por uma cirurgia, mas já estou super bem, graças a Deus. Verdade. E aí, o que é que vem de novidade que deu para trazer aqui, para o nosso país sobre essas mudanças, Nós falamos aqui no início do programa sobre os termos, da Meta. O que significa, com tudo isso que vai mudar, que a gente tem que ter cuidado? Quais são os cuidados que a gente deve adotar a partir de então? Jaqueline, tanto que eu tive de experiência lá, e a gente percebe como há um monitoramento muito grande por inteligências artificiais, com câmeras, com reconhecimento facial, qualquer faixa de pedestre tem uma câmera na China, tanto em relação a essa notícia agora, que tem gerado bastante repercussão aqui no Brasil, que a Meta, a empresa antiga Facebook, dona de todas as plataformas, mudou o termo de uso para obrigar, por padrão, os usuários a aceitarem a utilização dos seus dados pessoais, principalmente dados de imagem, voz, comentários, legendas, para treinar inteligências artificiais. E por que a empresa faz isso? Ela precisa de uma grande quantidade de conteúdo para que a plataforma, a IA, entenda o que é cada coisa. Então, por exemplo, a empresa quer que a inteligência artificial distingua um corpo de um ser humano de um animal. Ele vai primeiro ensinando o que é um corpo e depois a plataforma automaticamente vai acertando e errando até aprender. O problema é que normalmente se treina a inteligência artificial com bancos de dados públicos, com dados autorizados pelos usuários ou até vendidos, se assim quiserem. Não se obriga milhões de usuários para que se use a plataforma, que se cesse, que se conceda o tratamento de dados para treinar a inteligência artificial. No fim, a polêmica é que nós estamos sendo quase obrigados a deixar que a inteligência artificial fique tratando as nossas informações, coletando informações e dados pessoais, sem podermos discutir muito se isso é permitido ou não. Essa é a grande questão hoje que se debate relacionada à Meta. Sim. Doutor, então todos que possuem uma conta, aí nessas empresas da Meta, estão sujeitos a esse treinamento, é isso? Por enquanto, com a alteração do termo de uso, todas essas plataformas do grupo Meta, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, serão plataformas que o usuário terá seu dado tratado e coletado por uma inteligência artificial para treinamento. Então, eles já estão colocando. Mas vamos ver se isso vai vingar. Por quê? Porque diante da repercussão negativa dessa alteração no termo de uso, aqui no Brasil, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, já se posicionou dizendo que vai notificar a plataforma para entender se isso viola a lei, porque aos olhos dos especialistas do IDEC, isso pode violar a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Até porque a LGPD fala que a autorização
ao tratamento, ela deve ser espontânea, ela deve ser partir do titular dos dados e não ser imposta pela plataforma. Então eles inverteram a lógica no sentido de que hoje você é obrigado a ter o dado tratado se você quiser usar a plataforma. Mas e se eu não quiser que uma inteligência artificial trate meus dados? Eu hoje poderia, lá nos termos de uso, fazer uma exigência, como eles chamam, de não utilização, mas isso não significa que a plataforma vai autorizar. É como se fosse um requerimento, um pedido. Mas eles que vão definir se seu dado será ou não tratado por essa nova inteligência artificial. Então, hoje não tem como impedir, né? A gente tem que passar por isso. Se você tem um perfil numa dessas plataformas, você não tem muita opção, você vai utilizar. É claro que isso, imediatamente, você não vai sentir essa violação, porque isso está acontecendo nos bastidores, etc. Mas o resultado disso pode ser prejudicial. A invasão da nossa privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados veio exatamente nesse sentido, para não permitir com que as empresas façam o que quiser com os nossos dados, até porque a gente percebeu a importância dos dados. É uma forma da gente preservar a nossa intimidade, a nossa privacidade, as nossas próprias características, no sentido de que eu não quero que uma empresa saiba tudo da minha vida. E como a gente é altamente conectado, muito dependente dessas redes sociais, infelizmente, eles têm um acesso muito grande à vida dos usuários. Então a gente tem que aguardar, né, doutor? Infelizmente. O importante é esse papel que vocês aqui nos permitem, que é a informação, para as pessoas saberem o que está acontecendo, poderem reclamar, poderem, por exemplo, procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, como o IDEC, como o consumidor.gov, né, a plataforma do governo, para que, com pressão, com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, pelo seu órgão oficial, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós tenhamos sempre mudanças necessárias, mas que preservem a garantia e os direitos do usuário. Então, no fundo, a divulgação dessa informação já é um papel social muito importante, porque o usuário como usuário único, eu como usuário, você como usuário, a gente sozinho não faz muita coisa, de fato, a gente é obrigado a aceitar. Mas unindo o papel da imprensa, o papel desses órgãos e o papel dos usuários consumidores, eu tenho certeza que a gente faz muita diferença, até porque a gente pode decidir simplesmente não usar mais tais plataformas e migrar para outras, e isso tem um efeito muito grande no mundo comercial. Sim, doutor, inclusive, aí surge alguma dúvida, né? Acho que tem usuários que devem estar se perguntando sobre os tutoriais, né, de alguns influencers falando sobre como você pode impedir que, né, a Meta utilize os seus dados. Então, também tem que ter cuidado com isso, né, com essas informações. A gente deve ter cuidado com as informações, deve ler todos os termos, né, de privacidade e entender, porque esses tutoriais, eles também, muitas vezes, né, apesar de nos ajudar, nós temos que ir a fundo e entender o que realmente está acontecendo, né? Claro, Jaqueline, tem muita gente de boa fé. Tem tutoriais aí que vão ensinar o que a gente falou. Hoje é possível você fazer um pedido para a Meta, pela sua conta, pelo seu perfil, dizendo, olha, eu não gostaria que utilizassem os meus dados pessoais para o treinamento da IA, e você solicita para que não seja utilizada. É uma solicitação, lembrando, não é um bloqueio, e a plataforma não é obrigada a aderir ou aceitar o nosso pedido. Mas existe este local dentro lá das configurações no termo de uso para fazer essa solicitação. E os usuários vão encontrar tutoriais que ensinam esse caminho. Isso é ótimo, isso é legítimo, e quem quiser solicitar, podem fazer. A grande questão é que a internet também vive de vídeos virais, de fake news. Eu já tive cliente, Jaqueline, que seguiu um tutorial aí achando que ia verificar o seu perfil antes de poder ser verificado pela compra, e foi banido, e foi invadido. Tem muito hacker de má fé. Então tem que ter cautela com esses tutoriais, com esses conteúdos que viralizam, porque pode ter conteúdo aí. Hoje vocês devem receber também, né, no inbox dessas plataformas uma enxurrada de mensagens relacionadas a jogos de aposta, cassino virtual. É tudo para enganar usuários por robôs, por hackeamento. Então tem que ter cuidado com o que lê
e o que recebe. É verdade, isso sem dúvidas, e é por isso, né, a importância da gente ouvir profissionais como o senhor, né? E é isso que a gente deve estar aqui fazendo. O nosso papel de imprensa é exatamente esse, né? Uma outra dúvida que surge é por que a Meta utiliza, né, termos como estamos utilizando aqui esses dados com o intuito de melhorar a nossa comunicação através da inteligência artificial. Por que, né, a comunicação é dessa maneira? Uma estratégia de marketing que parece que quando a gente aceita o termo de uso, eles estão sempre na boa fé e na melhor das intenções, querendo melhorar a plataforma para o usuário. Essa é só uma inversão da comunicação que, na verdade, eles querem melhorar, sem dúvida nenhuma, o seu sistema para até lá no final entregar uma plataforma melhor, mas sem dúvida nenhuma o grande interesse é comercial, é lucro, é trazer plataformas com conteúdos direcionados. E aí você pode pensar, e isso pode ser uma pergunta do nosso telespectador, falando, qual o problema de tudo isso, né? Qual o problema da inteligência artificial tratar dados? O problema, Jaqueline, é que na maioria dos casos, quando há recomendação de conteúdo, isso é feito para viciar o usuário. Sim. Isso é feito para que a pessoa entre nessa timeline infinita de dopamina e de conteúdo para nunca sair. E aí, uma hora para outra, a gente percebeu que a gente gastou 4 horas do dia vendo porcaria na internet. Então, isso, falando de adulto, Sim. sem tirar, adolescentes e crianças são suscetíveis, por isso tem leis no mundo inteiro sobre tratamento de dados que não permitem, por exemplo, que um menor de idade fique mais tempo do que o permitido em uma rede social, que tenha bloqueio, para que esse adolescente não se vicie no momento em que ele é, lógico, menos formado do ponto de vista psicológico, etc., Sim. e mais vulnerável. Então, Perfeito. O tratamento por essas inteligências artificiais, a razão e o perigo residem nessas questões, na questão do vício, da dependência. Muitas vezes, um dado que eu vou dar, que isso é Sim. público, aumentou, por exemplo, em razão dos filtros no Instagram, cirurgia plástica para adolescente. Então ele usa um filtro, acho que fica mais bonito, nariz mais fino, etc., e faz rinoplastia. Isso graças a filtros nas redes sociais. Então olha o impacto disso na vida realmente dos nossos adolescentes e dos nossos adultos. Então é muito grave quando o tema é tratamento de dados, é violação da privacidade, é o vício e a dependência das redes sociais. Sim. Doutor, por isso a importância da leitura do termo de consentimento sempre, né? A gente tem que ter um tempo para fazer essa leitura. Pode parecer bobagem, às vezes a gente vai lá no automático, deixa o termo de uso, vou lá apoiar, né? Vou lá aceitar. Não é assim, gente. Tem que ter um tempinho para ler, para ver o que é que você está fornecendo, né, de informação, para ver se realmente você concorda que essa sua informação ela possa ser levada adiante, né, doutor? Até para a lei ter a função, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí o nosso telespectador, mais uma vez, questionador, pode falar, poxa, mas eu não vou ficar lendo todo o termo de uso, é complexo, é extenso, mas a LGPD, a Lei de Dados, ela obriga que toda a parte de tratamento de dados venha em destaque e antes das outras cláusulas. Então, normalmente estará logo no início desse termo de adesão. Então, um pouquinho de cautela, um pouquinho de atenção, um pouquinho de empenho para dar uma lida, pelo menos na parte de concessão de dados, deve existir. Até porque, Jaqueline, eu já muitas vezes divulguei nas minhas redes sociais aplicativos que de uma hora para outra se tornam febre e que no termo de uso o usuário permitia e autorizava o uso da sua imagem por aquela empresa. Então, por exemplo, inclusive acho que até atendi vocês quando da polêmica do Face App, aquele Face App, sim, que sim. O aplicativo tinha no termo de uso que a empresa podia usar, e a empresa, uma empresa à época russa, podia usar a sua imagem para fazer um outdoor de uma propaganda de um produto. E as pessoas estavam aceitando, né? E graças à informação que nós passamos aqui no programa, muitas pessoas ficaram tendo essa informação, né? Nossa, eu não estou autorizando. Isso estava no termo de uso explícito, sim. E as pessoas, por causa daquele momento de ser um aplicativo febre, estavam sim. baixando. Aí sobre leitura de termo de uso, sabe qual é a porcentagem
Né? A Universidade de Stanford fez uma pesquisa para saber quantos por cento leem o termo de uso. E eles encontraram só 3% de leitores. Então, 97% das pessoas vão conceder, inclusive, a própria imagem. E aí a gente tem, no mundo mais conectado, câmera. A gente usa câmera em casa, câmera na sala, câmera Wi-Fi. E você autoriza os termos de uso dessa câmera. Às vezes uma empresa está tendo acesso às imagens da sua casa. A gente usa assistente pessoal. Ela também coleta dados de voz, o próprio celular coleta dados do que a gente fala. Essa questão parece ser, quando a gente fala, muito superficial. Eu gosto até de dar um exemplo, Jaqueline, nas minhas palestras eu falo assim, o pessoal adora usar as redes sociais, usar esses aplicativos. Mas se eu fosse permitir que um conhecido meu, um parente meu, fosse morar na casa de uma dessas pessoas para fazer tarefa igual um assistente pessoal, ligar a luz, tocar uma música, só que ele estaria o tempo inteiro ali sentado na sala ouvindo tudo, eu duvido que alguém gostaria desse meu parente em casa. Mas quando a gente fala de aplicativo, quando a gente fala de um assistente pessoal em forma de caixinha de som, todo mundo quer comprar. Verdade. Então realmente a gente precisa pensar a dependência. A gente precisa ter mais atenção. Se as pessoas têm medo ou têm preguiça de ler tudo no termo de uso, não conseguem entender, pelo menos pesquisar na internet, verificar o que está sendo dito na imprensa, para a gente conseguir mobilizar as cabeças pensantes e as forças que podem alterar um termo de uso ou punir uma rede social pelos órgãos de defesa do consumidor, para encontrar alguma mudança nas plataformas e na forma com que eles tratam o consumidor usuário. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor em nosso programa, é muito salutar, né, a discussão desse tema, porque nós estamos aqui tirando dúvidas, conscientizando as pessoas sobre um assunto muito importante, né, e super atual. As pessoas adoram as redes sociais, usam muito, a inteligência artificial vem avassaladora. Eu tive a experiência agora na China e percebi como isso vem para mudar a nossa vida, mas para estarmos prontos para esse futuro, a gente precisa preservar o ser humano. O ser humano tem que estar em destaque nesse debate. E para o ser humano estar em destaque, preservando a sua privacidade, a sua intimidade, seus dados, a sua legitimidade como usuário, a gente precisa primeiro prever a situação, colocar anteparos e limites para depois deixar a tecnologia evoluir, que é o que a gente bem fez com a Lei Geral de Proteção de Dados e é o que a gente faz muito bem num programa como esse, ao debater um tema com uma mudança de um termo de uso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, uma excelente semana. Eu que agradeço e um abraço a todos. Muito obrigada. Olha aí, muito bom, né, gente, falarmos de assuntos como esse. Para você que está acompanhando a nossa programação, conversei com o doutor Luiz Augusto Filizola Durso, ele que é advogado especialista em crimes cibernéticos, professor de Direito Digital aí da FGV e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim. Então é muito importante, antes de fazer aí essa aceitação de termo de uso nas redes sociais, nesses aplicativos, leia aí, porque vale muito a pena, viu? A gente já começa com informação, é o seu Você em Dia, um programa de infotenimento, né?